E hoje eu vou estar recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Joselda Lemos, ela que é médica gastroenterologista, está sempre aqui com a gente e sempre nos ajudando. E hoje ela veio para poder conversar um pouco mais e tirar algumas dúvidas. A gente sabe que todo dia tem sempre vários telespectadores no nosso programa. Bom dia, tudo bem, doutora? Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E todo dia a gente conquista um novo telespectador. Por isso eu quero agradecer pela audiência, você que não vem assistindo a gente desde o início. Nós já estamos há quase 4 anos dentro do sistema O Dia de Comunicação e sempre muito zelosos e muito cuidadosos quando o assunto é saúde. E hoje nós convidamos a doutora novamente para a gente falar sobre esse assunto, porque eu acredito que você que está aí assistindo o programa talvez nem tenha sabido, né, que doença é essa, como você pode realmente conhecê-la e ao mesmo tempo tratar. Mas o que está na boca de todo mundo é que o jornalista Evaristo Costa foi para a UTI com essa doença, a doença de Crohn. E segundo informações que nós temos, ela tem crescido muito, 12% ao ano dentro do país. Só no Brasil, a prevalência das doenças inflamatórias intestinais chega a 100 casos para cada 100 mil habitantes no sistema público. E aí o que chama atenção? Por que tantas doenças? Por que essa doença tem tomado de conta? Por que tantas pessoas têm adoecido? E se da pandemia para cá isso tem acontecido mais? Por que eu estou falando a respeito desse assunto? Porque a gente também passou a comer não só dentro de casa, a gente também passou a comer na rua. Muitas pessoas pediam comidas para comer em casa, já não faziam mais seus alimentos em casa e deram continuidade a esse tipo de comportamento e atitude. Tem gente que hoje, mesmo de uma certa forma, com a doença, né, com o Covid lá, talvez um pouquinho mais estabilizado, né? Porque a gente sabe que ainda não temos a cura, as pessoas continuaram com o mesmo hábito de comer fora de casa. Será que isso tem influência ou não? Nós vamos saber daqui a pouquinho com a nossa médica. Seja bem-vinda ao nosso Bom Dia nesse ano de 2024. Obrigada, bom dia. Vamos falar, explicar para quem está em casa, para quem não sabe, para quem desconhece, que doença é essa. E aí a gente vai dando continuidade. Muito bem. Então, assim, a doença de Crohn, ela está dentro do contexto das doenças chamadas inflamatórias intestinais. Uhum. E como você bem colocou, a gente tem aumentado, o que a gente chama de prevalência, o número de casos está aumentando. E o diagnóstico também, não é? E isso tem muito a ver com a questão da genética do indivíduo, então são pacientes que têm uma predisposição genética, a questão do sistema imunológico, como o organismo reage diante de determinadas alterações. E essas alterações são o quê? Mudanças na microbiota intestinal, ou seja, nas bactériazinhas que todo mundo tem no seu intestino. E o ambiente também. E aí entra a questão alimentar, hábitos de vida, etc. Então, a interação entre esses componentes tem aumentado o número de casos, né? Doutora, o que tem chamado bastante atenção, pelo menos eu sou uma comunicadora observadora. Antes de eu vir me comunicar, eu gosto de observar, eu gosto de perguntar, eu tenho muita curiosidade de entender melhor. E, às vezes, tem situações que a gente não conhece. Sim. Na vivência, né, tendo a doença. Mas a gente ouve uma informação de uma informação de outra. E isso me chamou bastante atenção, relacionado ao nosso hábito alimentar. E também porque, assim, no passado, bem no passado, a gente comia uma comida mais natural. A gente tinha aquele hábito de comer aquela hortazinha que tinha, sim, né? A gente não tinha tanto agrotóxico, a gente não Isso. tinha alimentos que passavam tanto tempo nas latas, né? Nos plásticos. A gente ouve falar que um alimento é muito bom, que um suco é muito bom, que você está comendo algo natural. Até que ponto nós estamos nos alimentando tão bem? E se essa parte da genética pode ter sido o caso do jornalista ou não? Porque, assim, a gente pode identificar essa doença, sendo ela genética, a partir de que idade? Infelizmente, a gente ainda não tem digamos assim, essa predisposição genética. Os estudos apontam que nós temos determinadas alterações, a gente chama de polimorfismos genéticos. Então, daqui a alguns anos, a gente provavelmente vai saber quem são os pacientes que têm uma predisposição genética, sim, à doença.
Mas isso que você falou em relação ao hábito alimentar é fundamental. O que é que se vê hoje no mundo todo? Mostra que na Europa, porque eles observaram essa mudança alimentar, a dieta mediterrânea, uma dieta mais saudável. Então, na Europa, os casos estão diminuindo. E nos países como os da América Latina, que estão entrando naquela fase excessiva de industrialização, de um consumo exagerado de alimentos processados, as doenças elas estão em alta. Então, essa mudança comportamental. Então, não é só o fator genético. Existe a predisposição genética, sim, mas essa interação com os outros, digamos, com os outros fatores. O ambiente, a mudança da flora intestinal. Quando a gente nasce, a gente tem uma flora intestinal. À medida que a gente vai se alimentando, usando antibióticos, anti-inflamatórios, vai havendo uma modificação. Então, esses fatores, eles se associam. Não é? Pronto. Doutora, o que chama a atenção da população e que a população tem que ficar atenta com o que sente? Quais são os sintomas dessa doença? Certo. Então, assim, a doença de Crohn é uma doença que ela é desafiadora do ponto de vista de diagnóstico, porque ela pode acometer da boca até o ânus. Nossa. Certo? É diferente da retocolite, que é outra forma de doença inflamatória, que ela só pega o cólon e o reto e dá diarreia com sangue, etc. Então, a doença de Crohn, o que é que chama a atenção? Dor abdominal recorrente, uma mudança no padrão intestinal. O paciente pode ter ou não diarreia, mas a questão da perda de peso, de desnutrição, de dificuldade no crescimento, no desenvolvimento das crianças, em adultos pode dar anemia, pode dar perda ponderal, né, a perda de peso, pode dar lesões, que a gente chama de fístulas, geralmente na região anal. Então, todo paciente, toda pessoa que tem mudança comportamental do ponto de vista de dor abdominal mais frequente, perdendo peso sem um motivo aparente, não fez dieta, por que está perdendo peso? Essa pessoa deve ser direcionada para se pensar numa doença inflamatória intestinal, numa doença de Crohn. Doutora, a questão da cor, aspecto de cor da pessoa, a gente consegue identificar? Não. Não, porque assim, o paciente com doença de Crohn, ele é um paciente que às vezes ele está até nutrido, dependendo do local do acometimento da doença. Se é uma doença que pega um local mais restrito do intestino, o paciente pode ter só uma dor abdominal. E aí, às vezes, esse paciente ele demora muito no diagnóstico. Ele não chama atenção. Não, eu tenho uma diarreazinha, eu uso um antiparasitário, eu uso um remédio, um probiótico, etc., e vai se medicando. Agora, o paciente, ele tendo anemia, tendo perda de peso, ele começa a ficar mais pálido, mais hipocorado também, né? A gente percebe aquela palidez. Doutora, descobrir que tem uma doença, geralmente essa doença é tratada de que forma e o que esse paciente não vai mais poder trazer para esse organismo dele, ou ele fica tão dependente do quê? Bom, primeira coisa, dá o diagnóstico, Certo. certo? E esse diagnóstico, quando a gente faz na doença de Crohn, a gente faz uma espécie de estadiamento. Onde é que a doença está acometendo? Qual é a idade desse paciente? Quais são as comorbidades? Esse paciente ele tem outras doenças e aí a gente vai definir tratamento. E hoje nós temos medicamentos que tratam. A doença ainda não tem cura, mas ela tem tratamento e o paciente pode ter qualidade de vida. E isso é importante a gente colocar, porque às vezes estigmatiza muito a pessoa. Então, meninas podem ter depois seus filhos lá na frente. Né? Eu tenho várias pacientes que eu acompanho desde os 14, 15 anos de idade e que hoje são mulheres e que constituíram suas famílias. Os homens da mesma maneira. Mas é importante a gente colocar. A doença não tem cura, mas ela tem tratamento. Esse tratamento, inclusive, outra coisa importante, ele é disponibilizado no Sistema Único de Saúde. Nós temos programas específicos para tratar. São medicamentos, às vezes, de altíssimo custo, chamados imunobiológicos, que está no topo da pirâmide de tratamento. Mas tem tratamento. Importante também essa rede de apoio. É importante que a família esteja ciente, que o cônjuge, o parceiro, a parceira estejam presentes, porque há limitações, sim. Vai influencia bastante, do ponto de né? vista de relacionamento, do ponto de vista sexual, do ponto de vista profissional também. Mas entender que é uma doença que tem tratamento e que o paciente pode ter qualidade de vida, sim. Doutora, esse tipo de informação é muito valiosa porque, assim, a pessoa, quando ela sabe que está com uma doença crônica, a palavra doença crônica, isso. eu não sei como deveriam fazer,
mudar de uma certa forma essa palavra, né? Essa doença crônica. Porque a palavra crônica deixa muita gente em desespero. Impacta muito. Impacta, realmente. porque assim, é como se você não tivesse mais jeito para você. E na verdade, é uma doença que vai estar com você, porém, você pode ter qualidade de vida a partir do momento que você entende que tem a doença, que você vai poder tratar essa doença e conviver com ela. Isso. Né? Porque eu acho que quase todo mundo tem algum problema crônico e que vai ter que tratar e que vai ter uma qualidade de vida que ninguém vai nem perceber tanto. Sim. O que chama atenção, nós vamos mostrar agora a imagem do Evaristo. Evaristo é um homem maduro, porém ficou muito mal agora ao ponto de parar na UTI. Por que provavelmente isso tem acontecido? Porque quando a gente sabe que é uma pessoa conhecida, o que nos preocupa? Como essa informação vai chegar até a população? Ao ponto de muitos se desesperarem. Né? Porque quando você tem uma notícia de que você tem uma doença como essa e você vê uma notícia de um famoso, né, também tendo problema Sim. e tendo parar na UTI, automaticamente as pessoas se desesperam. Sim, verdade. E eu acho que, assim, importantíssimo o modo como a notícia é passada, Sim. a informação é passada. Então, a primeira coisa que você colocou aí, acho que tem que ter uma boa relação médico-paciente. O paciente tem que entender que tem uma doença crônica, como o diabetes é, como a hipertensão é, mas que é tratável e pode ter qualidade de vida. Bom, em relação às complicações, ele teve uma complicação da doença. Né? Ele já poderia estar guardando essa doença dentro dele? Bom, a doença ela não se manifesta do dia para a noite, mas muitas vezes o paciente não percebe aqueles sinais, aquelas mudanças, digamos. Talvez ele tenha suportado a doença de uma certa forma diferenciada, porque cada pessoa é de um jeito, né? Reage a situações diferenciadas. Muitas vezes o paciente ele se habitua a ter uma mudança de hábito intestinal. Eu tenho uma diarreia recorrente de vez em quando, e a gente escuta muito isso dos pacientes. Não, eu tenho diarreia, tenho dor na barriga há uns 3, 4 anos, mas eu achava que era verminose. Eu tratava e melhorava, e às vezes melhora, porque altera um pouquinho ali a microbiota, diminui a possibilidade de piorar a inflamação e a pessoa melhora. Ou então, não, eu restringi alguns alimentos e melhorava. Então, a doença ela não inicia do dia para a noite, ela tem uma evolução, né, ao longo dos meses, dos anos, mas muitas vezes não chama atenção. Agora, existem formas complicadas da doença, infelizmente, as fístulas, os abscessos. Por quê? Porque a inflamação ela acontece em toda a parede do intestino. Então, quando ela pega toda a parede do intestino, ela pode diminuir o que a gente chama de luz intestinal, que é por onde passa o alimento. Diminui a digestão, altera a absorção dos nutrientes. Por isso que a pessoa perde peso. Tem dor, tem desconforto abdominal quando come. E quando inflama toda a parede, pode haver abscessos, que é a inflamação, formação de coleções, e as chamadas fístulas, que é a comunicação do intestino com outra parte do intestino ou com outros órgãos. Infelizmente pode acontecer, são as formas mais graves da doença, né? Levar a UTI, em que situação tão grave pode chegar essa doença de Crohn? E essa ligação da doença com álcool? Bom, levar a UTI pode acontecer porque o paciente pode fazer o quadro de a gente chama de abdômen agudo, quando perfura o intestino, porque a doença ela compromete toda a parede do intestino, dependendo da localização, pode haver uma perfuração ali do intestino, e aí quando isso acontece, contaminação de bactéria e septicemia pode acontecer, não é? E isso são as formas mais graves, tá? E eu sempre alerto aqui, não é para criar medo nem nada. E eu sempre coloco isso para os meus pacientes. A doença, ela tem as características de uma maneira geral, mas cada paciente reage de uma maneira. Tem pacientes com doença de Crohn que têm formas mais leves, outras mais severas. Mas é importante sempre entender que para tudo tem tratamento. Felizmente, nós temos abordagens e tratamento. O que falar do álcool na vida das pessoas quando o assunto é doença de Crohn? Porque a gente sabe que o álcool traz problemas para quase tudo, né? Sim. Né? As bebidas alcoólicas. Mas isso também pode agravar a situação da Olha, doença? os estudos mostram em relação ao tabagismo, ao cigarro. Sim. O cigarro, sim, ele é um agressor importante. O álcool, usado de maneira moderada,
né, moderadamente, não é tanto problema. É lógico que numa fase em que tem inflamação, tem muito processo inflamatório, a gente orienta, olha, você vai ter que parar de beber bebida alcoólica, mesmo que seja em pequena quantidade, você vai ter que restringir sua alimentação. Não é que o alimento vá piorar, mas vai piorar os sintomas. Então, assim, o álcool, moderadamente. Mas, obviamente, numa fase em que você tem muito processo inflamatório, a doença não está ainda controlada, não está o que a gente chama de remissão, que é quando o paciente fica bem, tem cicatrização ali na mucosa, ele está bem nutricionalmente, ele está bem laboratorialmente, ele não tem dor, não tem desconforto abdominal, o intestino está funcionando bem, a gente pode liberar para consumo moderado de álcool. Uma vez, 2 por semana, pequena quantidade, não é problema. Bom, e o que a gente tem que dar como alerta é que a população veja, sim, os artistas que estão tendo seus problemas de saúde, sim, mas que não se deixem levar ao ponto de tantas informações que vão aparecer. Eu acho que o importante é, se você está tendo algum sintoma, se você está incomodado com essa diarreia que está insistindo várias vezes, você tem que procurar um profissional. Claro. Não adianta ficar guardando doença, isso, né? É. E eu acho assim interessante, Manusa, quando vem um caso desse para a mídia, isso, usar de maneira positiva, sim, porque a pessoa tem coragem de se expor. Verdade. Expor um problema de saúde que é delicado, que é impactante. Né, que exatamente. Então a gente tem visto muito frequentemente câncer de intestino e as artistas estão se expondo e mostrando que a importância de fazer um diagnóstico precoce, fazer uma prevenção e tratar. Então, da mesma maneira, na doença inflamatória intestinal, na doença de Crohn particularmente, mudança de hábito intestinal, dor abdominal recorrente, está perdendo peso sem um motivo aparente, não restringiu dieta, tem anemia, crianças com dificuldade para ganhar peso, com dificuldade no desenvolvimento chamado ponderal, que é o peso e estatura, tem que ser pensado, mas principalmente um alerta. Dor abdominal recorrente, diarreia ou mudança no hábito intestinal. Fica o alerta para a população que precisa procurar um médico para investigar. Entendendo que as doenças do tubo digestivo, elas têm sintomas muito parecidos, essa dor abdominal. Mas quando persistente, quando recorrente, frequente, precisa de uma investigação. Muito bom. E fica aí, gente, essas informações, essa entrevista que a gente está trazendo agora para vocês aqui com a doutora, vai estar bem pertinho de vocês. Nós temos aí o QR Code, onde você pode apontar a câmera do seu celular para ele e poder conferir essa entrevista na íntegra. O importante é que você não perca a oportunidade de procurar um excelente profissional para falar sobre o assunto, para te deixar mais leve. E eu tenho uma curiosidade, a doença de Crohn, ela escolhe sexo? Quem ela gosta mais, homens ou mulheres? É uma doença mais... É uma doença que ela não difere do ponto de vista de sexos, tanto em homem quanto mulheres. E o que a gente tem visto agora? A gente tem uma faixa etária de pacientes mais jovens, pra você ter uma ideia, pediátricos mesmo, crianças de 1 ano, de 2 anos de idade com diagnóstico de doença de Crohn. Eu não faço pediatria, mas eu pego meninos e meninas jovens ali com 13, 14 anos. E, mais recentemente, os estudos mostrando idosos também, acima de 70 anos de idade, pessoas aparecendo com doença de Crohn. Então, entendendo que essas mudanças que nós temos tendo na questão alimentar, como você reforçou bem, e esse impacto que isso está gerando no nosso organismo, é importante, sim. E aí a gente chama atenção para as dietas, né? Essas dietas mirabolantes, que as pessoas querem comer só um tipo de alimento durante toda uma vida, né? E a gente sabe que a gente precisa que o nosso organismo tenha todas as vitaminas necessárias, exatamente, né? Todos os nutrientes. nutrientes. Tudo muito bem balanceado. Tá. Obrigada, tá? Obrigada. Quem quiser entrar em contato com a doutora, o Instagram dela vai aparecer na telinha. Eu queria só que ela reforçasse para que você possa também chegar até ela. Pronto. Eu atendo no meu consultório privado, na Clínica Lucídio Portela, e eu atendo no público também. No hospital público também tem acesso a mim via SUS, no hospital universitário, no hospital Getúlio Vargas. Obrigada, tá, doutora? Sempre quando a gente precisa de você, sempre quando a gente quer falar sobre assuntos assim sérios, a gente já sabe quem a gente chama. Obrigada, tá?
Bom, depois de ter conversado aqui com a doutora, trazendo essas informações tão importantes e necessárias, a gente chama a atenção para que você fique atento. Você viu o que ela falou, né? Você que gosta de fumar um cigarro, chegou a hora de você parar, viu? Tenta, se você não consegue fazer isso sozinho, busque uma rede de apoio, procure profissionais. Hoje nós temos no mercado tantos profissionais, chame um amigo, chame uma amiga e deixe de lado algo que pode lhe fazer tão mal.